Oi, gente, bom dia, tá? Vamos para nossa aula de bioenergética. A gente já viu dois processos de bioenergética, tá? Que foi a fermentação, foram os tipos de fermentação e o processo de respiração alcoólica, certo? Como eu falei já no começo das aulas, esses processos, eles são processos que gastam energia, que a célula precisa gastar energia para realizá-lo, né? Para realizar esse metabolismo, ou ela consome energia. No caso, aliás, ela gasta energia, que é a mesma coisa de consumir, né? Ô, professora, gastar e consumir a mesma coisa, ou ela produz energia. A respiração celular e a fermentação são processos metabólicos, né? Bioenergéticos que produzem energia, né? ATP, a fermentação produz até 2 ATPs e a respiração celular produz até 38 ATPs. É o que a gente chama de metabolismo anabólico. Aliás, catabólico, de quebra, né? Metabolismo catabólico. Já a fotossíntese e a quimiossíntese é um metabolismo anabólico. Qual é a diferença disso, professora? O metabolismo anabólico vai pegar substâncias mais simples, exemplo, a fotossíntese, água e gás carbônico, e vai produzir uma substância mais complexa, que é a glicose, tá? E para isso a célula consome energia, certo? Então o foco da nossa aula hoje vai ser fotossíntese e a quimiossíntese, que são dois exemplos desses processos, certo? Então, essa fotossíntese, né? Nós temos que, como conceito, é um processo de síntese, ou seja, de fabricação de moléculas orgânicas na presença de luz. E aqui nós temos a equação simplificada, né? Como que esse processo sintetiza moléculas com a participação da luz? Na fotossíntese, as plantas, pela presença, né, da organela de cloroplasto com o pigmento clorofila, né, essas plantas retiram o gás carbônico da atmosfera, por isso que são chamadas de sequestradoras de gás carbônico, tá? Então, retiram esse gás carbônico da atmosfera, mais a água que já possui nas suas células, que elas retiram através lá do solo, né? Ou do processo de umidade. Na presença de luz, produzem a glicose, que é o composto orgânico sintetizado, liberam oxigênio e liberam água também nesse processo, tá? Então, todos os organismos fotossintetizantes, por possuírem a capacidade de realizar esse processo, eles são chamados de organismos ou seres autótrofos, certo? Mas nem todos os organismos autótrofos, eles são fotossintetizantes, ok? Por que nem todos os organismos autótrofos são fotossintetizantes? Porque nós temos organismos que também são autótrofos, são capazes de produzir o seu próprio alimento, porém essa produção é através de um outro processo, que é a quimiossíntese, que nós também vamos ver como que acontece, tá? Então, quais são os organismos fotossintetizantes? Plantas no geral, por isso são classificadas como produtoras do meio ambiente. As algas, tá? Organismos exclusivamente aquáticos, as plantas podem ser aquáticas ou terrestres, e as cianobactérias também realizam, né? Produzem fotossíntese através desse processo. Quais são as propriedades? Por que a luz é tão importante, né? Primeiro, porque a luz, ela é radiação ultravioleta que vai se propagar em ondas. Além disso, ela vai transportar pacotes, tá, de energia, chamados de fótons. Então, os fótons de luz, que são esses pacotes energéticos que vão penetrar no cloroplasto, né, e estimular essa clorofila, que é um pigmento, a realizar ou iniciar, desencadear o processo fotossintético, tá?
Além disso, a luz visível, ela tem que corresponder a um espectro de cerca de 400 a 700 nanômetros de comprimento de onda, né? Que é o que a gente chama de luz ultravioleta, né? Ou a UV. E essa energia, ela vai estar armazenada nesses fótons de luz. Então, aqui nós temos uma representação desse comprimento de onda. Então, a luz visível está aqui, ó, nesse intervalo entre 400 e 700 nanômetros de comprimento, que varia desde a luz ultravioleta até o vermelho. E é nessa faixa de luminosidade, né, da luz visível, que o cloroplasto consegue absorver esses fótons de luz para iniciar o processo de fotossíntese, tá? Então, o primeiro ponto, a luz. O segundo ponto importante no processo fotossintético, o pigmento. As plantas, as cianobactérias e as algas, elas só conseguem realizar esse processo, aproveitar essa luz, o gás carbônico e a água, porque há uma organela específica, que é um plasto, né, o cloroplasto, que armazena um pigmento, que é a clorofila. E essa clorofila pode ser clorofila A ou clorofila B, ou ambas, tá? É essa clorofila aqui que vai absorver. Então, aqui nós temos a molécula, né, a fórmula química dessa clorofila. E é essa molécula aqui, ó, esse pigmento que vai absorver a luz azul e vermelha preferencialmente, tá? Para poder excitar os elétrons e começar a fase clara da fotossíntese, tá? Então aqui, ó, nós temos pigmentos, além da clorofila, nós temos o que nós chamamos de pigmentos acessórios. Esses pigmentos acessórios vão absorver fótons de luz também em comprimentos de onda que a clorofila não é capaz de absorver. Quais são esses pigmentos acessórios? O beta-caroteno, né, presente, por exemplo, em verduras e frutas, por exemplo, ou em estruturas da planta que tem uma coloração mais avermelhada, alaranjada, do amarelo ao alaranjado, a ficoeritrina e a ficocianina, tá? Então são exemplos de pigmentos acessórios também relacionados. Qual é a função deles? Melhorar a taxa fotossintética, certo? E aqui nós temos o exemplo, né, o resuminho da fotossíntese. Na planta, vamos pegar o exemplo da planta, né? Na planta, as partes, né, dessa planta que são mais relacionadas com essa fotossíntese são as folhas. Por quê? Porque nessas folhas há uma riqueza muito grande de cloroplastos. Há o parênquima, tá? Então aqui, ó, há o parênquima, que a gente chama de parênquima clorofiliano, porque ele é rico em cloroplastos e esses, por sua vez, ricos em clorofilas, né? Então, as folhas absorvem, tá aqui, ó, tem aqui a célula vegetal típica das plantas, e nessa célula vegetal nós temos o cloroplasto. Reparem que esse cloroplasto, ele tem uma dupla membrana e tem umas pilhas, parecem pilhas, associam-se, então há uma associação dessas pilhas, né, que a gente chama de grânum. É como se fossem aquelas pilhazinhas de moedas. Se a gente pegasse várias moedas e colocasse uma em cima da outra e fizesse uma pilhazinha, seria muito semelhante a esse grânum. E cada uma das moedinhas, uma em cima da outra, é chamado de tilacoide, certo? Então, o conjunto de tilacoide formam um grânulo. E entre esses grânulos há uma substância aquosa, né, rica em sais minerais, rica em proteínas também, mas principalmente água, que nós chamamos de estroma, tá? Então são nessas duas estruturas, nos grânulos e no estroma, que ocorrem as duas fases dessa fotossíntese, ok? Então, essa clorofila, deixa eu voltar aqui. A clorofila, ela vai formar um complexo,
que depende também aqui, ó, presença de magnésio, e essa clorofila ela fica bem na porção superficial da membrana plasmática. O que vai acontecer? Então, nós temos aqui o cloroplasto. Esses cloroplastos, ao receberem os fótons de luz, que são esses pacotes de energia, esses fótons de luz excitam os elétrons da clorofila, certo? Isso desencadeia o que a gente chama de fase clara da fotossíntese, né? Essa fase clara, preferencialmente, ela depende de luz, da presença de luz, porque é essa luminosidade que vai iniciar o processo, certo? Nesse processo da fase clara, ele vai ocorrer exclusivamente nos grânulos, ou seja, dentro dessa estrutura aqui, ó, onde há riqueza de clorofila, certo? Nesse processo, há absorção de água e liberação de gás oxigênio, certo? Uma vez que esse elétron ele é excitado, né, ele vai prover energia, ele vai no caso aqui, ó, captar a síntese de ATP dentro desses cloroplastos, tá? E vai produzir o açúcar a partir da molécula de gás carbônico. Então, o gás carbônico que essa planta absorve, ele é essencial para produzir o açúcar. Qual que é o açúcar? A glicose. Quando que esse açúcar é produzido? Na segunda fase, que é a fase que nós chamamos de fase enzimática ou fase escura, tá? Esse escuro não significa necessariamente que a planta tem que estar no escuro, não é isso. Significa somente que não necessariamente nessa fase, né, não necessariamente a planta vai precisar de fótons de luz para que isso aconteça, tá? Porque o processo já foi iniciado. Então, o gás carbônico serve como matéria-prima para formar a glicose. Essa fase escura também vocês podem achar nos livros, né, como ciclo de Calvin. Nesse ciclo de Calvin aqui, ó, para formação, para consumo do gás carbônico e produção da glicose, esse processo sai dos tilacoides, sai dos grânulos e passam para o estroma, né, para essa região aquosa, né, proteica, enzimática, porque precisa da ação de enzimas. Certo? Então, nós temos duas fases. Uma fase clara, que depende da luz, é a fase onde há produção do oxigênio, e ocorre nos tilacoides, e a fase escura, ou ciclo de Calvin, que ocorre no estroma e utiliza o gás carbônico para produzir a glicose, que é o açúcar, tá? Então, esse ciclo é dividido em 3 fases. A fixação do gás carbônico, a produção do açúcar a partir desse gás carbônico e a regeneração de um enzima chamado de ribulose bifosfato, certo? É essa enzima que vai estimular a produção desse gás carbônico. Mas o processo fotossintético, ele sofre algumas influências, né? De luminosidade, tá? De temperatura e da quantidade de enzima produzida. Isso significa o quê? Que, beleza, a fotossíntese precisa de luz, mas se tiver luz em exagero, também prejudica a taxa fotossintética. As plantas, a célula vegetal, no caso, né, ela precisa de uma quantidade, né, de luminosidade ideal, adequada para que a fotossíntese ocorra, tá ok? Então, aqui, ó, nós temos um resumão desses processos, né? E nós temos o processo de quimiossíntese. Algumas bactérias também realizam processo de fotossíntese por fotorredução, tá? Elas retiram o gás carbônico, utilizam a luz do sol e produzem ácido sulfídrico. Quando que essas bactérias produzem isso? Por exemplo, em processos de eutrofização de água, tá? De contaminação de água, as bactérias podem produzir isso.
Já as bactérias quimiosintetizantes, ou seja, a quimiossíntese, é a oxidação de compostos inorgânicos, tá? Diferente do que ocorre lá na fotossíntese. E esses compostos inorgânicos vão produzir substâncias orgânicas a partir desse gás carbônico. Quem são essas bactérias? Qual um exemplo disso? As bactérias nitrificantes do solo, por exemplo, elas são ótimas quimiosintetizadoras, tá? Então, elas oxidam o enxofre, tá? Ou oxidam o metano, utilizam o metano, utilizam o nitrogênio que tem no solo, a amônia, por exemplo, e produzem compostos nitrogenados. Esses compostos nitrogenados fornecem energia para o sistema. Por isso que, exemplo, em sistemas de manejo florestal, a utilização de bactérias nitrificantes para fertilizar o solo é muito válida e é muito vantajosa, tá? Porque elas retiram essa amônia do solo, quebram essa amônia em nitrito e nitrato, que são compostos nitrogenados, e esses nitritos e esse nitrato pode ser absorvido pelas cadeias vivas e entrar na formação das nossas proteínas, dos nossos ácidos nucleicos e fertilizar o solo, tá? Então, aqui a gente trazer um exercício para a gente só fixar um pouco esse conteúdo. Então, nesse exercício ele trata de velocidade de fotossíntese. Então, ele traz 3 proposições. Essa velocidade, ela vai depender da temperatura, ela vai depender da concentração de gás carbônico, ela vai depender de altas intensidades luminosas, ou seja, alta intensidade luminosa pode afetar as baixas concentrações de CO2. Então, quais dessas proposições elas são verdadeiras? Então, aqui, ó, somente a 1 e a 3, elas são corretas, tá? Então, a temperatura e as altas intensidades luminosas, elas influenciam diretamente na taxa fotossintética, podem atrapalhar essa taxa fotossintética, tá? A quantidade de gás carbônico é uma quantidade invariável, vamos dizer. Quando atinge um ponto de saturação, essa fotossíntese, ela estabiliza, tá? Ela entra em constância, tá ok? Então, espero que vocês tenham entendido o processo de fotossíntese, de quimiossíntese, tá? Então, até a próxima aula. Tchau!